E aí, boa noite. Vocês estão bem? Que noite maravilhosa, não é não? Rodolfo, meu amigo, obrigado pela forma tão graciosa que Deus sempre te usa para ministrar os nossos corações. Você é muito amado. Ele trouxe algumas camisetas muito descoladas, muito legais, inclusive essa que ele estava usando. Olha só. Top, não é? Enfim, ali no final, no hall, você vai poder ter acesso a essas camisetas, abençoar o ministério do Rodolfo e com certeza ficar estiloso como ele. Ele falou que essa aqui ele daria de presente para alguém. Eu não quero camiseta suada dele, depois eu vou pegar uma limpa. Mas quem quer uma camiseta aí? Ó, aqui foi o único a levantar, o Duda. Bom demais. Também quero destacar e honrar a vida do meu pai e da minha mãe que estão presentes aqui, são muito amados. Sejam muito bem-vindos. De tarde, eu lancei oficialmente um livro novo que eu escrevi, O Cristão Comum. Então, presente para o meu pai, para minha mãe, porque sem sombra de dúvidas, tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, através de mim, na nossa igreja Onda Dura, deve a vocês como pais na fé, pais de sangue, que sempre acolheram, discipularam, cuidaram de nós. Então, fica aqui minha honra, amo vocês. E, gente, é 10h15, mas nós estamos na conferência. Então, você vai ter que espantar todo espírito de velhice aí, amém? Até porque eu estou acordado desde as 3h da madrugada viajando, e cheguei agora de noite e lembrei que eu não tinha almoçado, e aí eu almocei um lanche agora pouco aqui, porque realmente é muito mais importante estarmos aqui em comunhão, aprendendo do Senhor. Então eu quero te convidar a suscitar um pouco o teu espírito pentecostal, ok? Tem alguém aqui de origem pentecostal? Ó, os irmãos se animam. Então me ajuda a pregar aí, porque já é 10h da noite, ok? Me dê um amém aí, volta e meia, dá um aplauso, enfim, para a gente poder fluir aqui e irmos até o fim dessa mensagem, que eu creio ser muito pontual para a nossa igreja. Amém? Eu quero pregar em cima de uma pergunta, e a pergunta que eu me fiz a partir do texto bíblico, e que eu quero te fazer nessa noite é: o que realmente importa? Olha para quem está ao teu lado, pergunta isso para essa pessoa: o que realmente importa? Essa é uma pergunta que nós, como cristãos e Igreja de Cristo, precisamos responder. Porque necessariamente, na vida cristã, você precisará abrir mão de coisas menos importantes por coisas mais importantes. Sim ou não? Você vai precisar abrir mão de coisas que são boas, não necessariamente pecaminosas, mas são menos importantes em relação àquilo que é mais importante. Esses dias atrás eu estava vendo uma pesquisa da Lifeway Research, e essa pesquisa aponta que 66% dos jovens na idade entre 18 e 22 anos, na idade universitária, deixam de frequentar a igreja. 66%. E isso é uma boa notícia, porque uma década atrás era 76%. Mas ainda que seja uma boa notícia, você há de concordar comigo que é uma péssima notícia. Mais da metade de jovens, ao entrarem na vida universitária, ao transicionarem para a vida adulta,
deixam de frequentar a igreja. E o que ainda é mais chocante é que essa pesquisa apontou que 96%, não é 10%, 96% deixaram de frequentar a igreja simplesmente por causa das mudanças da sua vida. Porque outras coisas surgiram, outros planos, outros sonhos, e se tornaram mais importante do que pertencer, ser e frequentar uma igreja. 96%. O maior motivo não é pecados de líderes pastores, não é problemas eclesiásticos. O maior motivo, 96%, e primeiro motivo, é porque esses jovens simplesmente se encantaram com outras coisas e abandonaram aquilo que anteriormente para eles era um valor, para eles era importante. E diante disso, certamente nós entramos numa crise. Porque se existe algo na maturidade que nós precisamos aprender a discernir, é o que é mais importante. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando ele está falando sobre o amor. Ele diz: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Mas quando eu me tornei homem, maduro, agora eu penso diferente, eu falo diferente, eu ajo diferente. Porque eu aprendi que existem coisas mais importantes do que outras. Crianças são conhecidas por não discernirem, em grande medida, o que é mais importante. E, por exemplo, acaba a noite delas o fato de elas não poderem jogar videogame. E mal elas sabem que o inglês que elas vão ter amanhã de manhã é mais importante do que o videogame que ela está jogando de noite. Mas por causa ainda de uma imaturidade e uma confusão de valores, crianças ainda não conseguem discernir o que é mais importante do que é menos importante. E como adulto, nós olhamos para essas coisas e falamos: ah, se você conseguisse discernir o que é mais importante, quantos problemas você evitaria, sim ou não? Vamos ser honestos. Quantos de nós, olhando para a adolescência, para a vida infantil, nos arrependemos profundamente porque valorizamos coisas menos importantes em detrimento de coisas mais importantes? Nos apaixonamos e nos entregamos para coisas menos importantes, efêmeras. Quem aqui já quase morreu de paixões? Levanta a sua mão. Mal sabia que você estaria casado reclamando do seu marido depois de 20 anos, não é? Quantos aqui já choraram por time de futebol? Corintianos um pouco menos. Mas eu sei que tem um monte de palmeirense por aqui. Na onda dura, ultimamente, está tendo um problema sério que é botafoguense. Existe botafoguense nessa igreja. É raro no mundo, mas aqui tem uma coletânea de alguns botafoguenses. Quem tem orgulho de falar que é vascaíno, cara? Misericórdia. Mas a grande verdade é que na imaturidade nós nos entregamos ao choro, ao pavor, ao desespero por coisas tolas, efêmeras, menos importantes. E se tratando de vida cristã e de igreja, não é
diferente. Nós vivemos, sem sombra de dúvidas, no Brasil, o tempo mais favorável do cristianismo, da história. Não houve outro tempo na história do Brasil em que é tão favorável ser um cristão. Irmão, tem roupa de crente, comida de crente, bar de crente, tem pagode de crente, tem funk de crente. As pessoas gostam de crentes. Nós vivemos um tempo extremamente favorável, mas ao mesmo tempo eu enxergo uma igreja extremamente frágil, que de maneira muito ligeira abre mão daquilo que é mais importante por coisas menos importantes. Gente que abre mão da comunhão porque não quer perdoar, porque está de mal com o irmão. Mal ele sabe que o miserável vai ver a vida eterna dele junto lá no céu. Gente que abre mão da comunhão porque a igreja é muito longe. Mal ele sabe que tem irmãos esparramados pelo mundo que para chegarem na igreja caminham, como na África, durante 6 horas para congregarem e depois voltarem 6 horas andando para sua casa. Pois muitos de nós negligenciamos as reuniões durante a pandemia online, porque era muito cansativo. Misericórdia. E essa flacidez certamente aponta para uma confusão de níveis de importância. Damos demasiada importância como uma criança para coisas menos importantes, enquanto negligenciamos aquilo que é mais importante. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa imaturidade e essa infantilidade, ela é própria de religiosos. Os fariseus eram assim. Eles coavam um mosquito, mas deixavam passar um camelo. Eles separavam o dízimo do hortelã e do cominho, mas não eram generosos com a sua própria família e com quem estava passando a necessidade. Portanto, nós podemos também afirmar então que essa crise de entendimento do que é importante não se trata apenas de imaturidade e maturidade, mas também se trata da espécie de cristianismo que nós estamos vivendo, do tipo de cristianismo que nós estamos vivendo, do tipo de cristianismo dos discípulos de Jesus, ou do tipo de cristianismo que nós mesmos criamos e inventamos. Porque o cristianismo dos tipos dos discípulos era o tipo de cristianismo que quem coloca a mão no arado não olha para trás. O tipo de cristianismo que os discípulos viviam era o tipo que não havia tempo para enterrar os pais. Eles não podiam perder tempo esperando que os pais morressem para enterrar, porque existe uma comissão muito mais nobre pela frente. E não porque os pais não eram importantes, obviamente que eram, mas porque eles descobriram a pérola de grande valor, que é mais importante. Irmãos, abrem mão da comunhão
por tanta mesquinhez, por tanta miserabilidade. Coisas que certamente fariam o apóstolo Paulo ter vergonha de ser colocado na mesma prateleira que nós enquanto cristãos. O que realmente importa? Eu quero, de maneira breve, falar com você nesse sentido. Para isso eu quero ler a Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 1 em diante. Filipenses capítulo 1, verso 1 em diante. Acompanhe a leitura comigo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois tenho em meu coração, vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Essa é a minha oração nessa noite, para que o amor de cada um de nós transborde cada vez mais, e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro, sem culpa, até Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Essas são as saudações do apóstolo Paulo à igreja amada que ele mesmo havia estabelecida, a igreja de Filipos. E nessa saudação o apóstolo Paulo derrama o coração dele de amor e afetos por essa igreja, porque Paulo bem sabia que a igreja de Filipos não havia nascido pela vontade deles, nem pela vontade do próprio Paulo. A igreja de Filipos nasce através de um sonho, onde o apóstolo Paulo tem uma visão, isso está descrito em Atos 16, onde aparece um rapaz da Macedônia, chamando o apóstolo Paulo e dizendo: vem para cá, nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, que estava indo para a Ásia, torna o caminho para a Europa, e tornando o caminho para a Europa, prega o Evangelho em Filipos, e a igreja de Filipos é estabelecida pela vontade do Senhor. Meus irmãos, eu tenho plena convicção que não fui eu que busquei a Deus, que não fui eu que encontrei ao Senhor, mas foi Ele que me buscou, e foi Ele que se permitiu ser encontrado por mim. Como num pique-esconde de alguém mais velho com alguém mais novo. Eu lembro uma vez brincando com o Joshua de esconde-esconde, e ele se escondeu pequeno atrás de uma cortina, e aí dava para ver os pezinhos dele assim. E aí eu contei até 30 e agora eu vou achar. E ele jurava que eu não estava vendo que ele estava atrás da cortina. Deus, Ele se esconde de nós como quem quer ser achado por nós.
e nós o encontramos por meio da graça e do favor dele que nos alcançou. Somos igreja, não porque quisemos ser igreja, somos igreja porque Deus nos fez igreja. Nós, como diria Pedro, somos o povo de Deus, sacerdócio real, nação santa. Alguns dias atrás eu estava pregando no Rio de Janeiro, e antes de pregar, uma mulher muito bem intencionada, estava ministrando, e no meio da emoção dela, ela falou: o Brasil é de Jesus, a nação brasileira é de Jesus. E aí então eu fiquei pensando, não, o Brasil, no máximo, é de alguns políticos, mas de verdade, ele é do diabo. O mundo jaz no maligno. Brasil, Estados Unidos, Europa, qualquer nação, jaz no maligno. O Brasil não é de Jesus, mas a igreja de Cristo que está no Brasil é de Jesus. Nós somos de Jesus. Nós somos a nação santa. A nossa cidadania, ela, ainda que temporariamente possa ser brasileira, ela sobretudo é celestial. Nós nascemos do céu e para o céu. Nós nascemos para a nova Jerusalém, para os novos céus e para a nova terra. Nós somos o povo de Deus. Nós não somos um clubinho, amém? Nós somos uma galera que decidiu andar junto. Nós somos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para anunciar e manifestar as grandezas daquele que nos libertou das trevas para a maravilhosa luz, e nós não estamos entendendo isso. Em grande medida, muitos de nós transformou, como tudo nos nossos dias, a igreja num bem de consumo, a comunhão em um networking. Meu irmão, comunhão não é network. Igreja não é bem de consumo. Palavra não é pedido à la carte em um restaurante espiritual ou emocional. Nós somos o povo de Deus, somos a nação de Deus, fomos aqueles que foram resgatados por Cristo, e Ele nos chamou para pertencermos a Ele. E diante do que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos, ele salienta algumas características do que é ser igreja. E de maneira breve eu quero pincelar essas características com você. A igreja é uma comunidade de amigos, amém? A igreja é uma comunidade de amigos. Pastor, eu posso ter amigos fora da igreja? Não só pode, deve. Mas deve desde que a sua intenção seja missionária. Porque amigo, irmão, é aquele que vai ver comigo para toda a eternidade. Igreja não é o lugar que eu sento do lado de uma pessoa estranha, desconhecida, e ajo como se ela fosse estranha e desconhecida. Não. Essa pessoa é muito mais do que uma amiga. Ela é meu irmão, ele é meu irmão, ela é minha irmã. Nós pertencemos à mesma família, somos do mesmo povo, somos da mesma nação. E eu digo isso, sabe por quê? Porque viver essa comunidade de amigos exige de mim, de você, intencionalidade. E deixa eu lhe falar uma coisa. Muitos crentes têm se perdido nos nossos dias, ansiando e desejando prosperidade financeira, que não é nenhum problema, mas negligenciando a amizade com irmãos da fé. O futebol de quinta-feira se tornou mais importante do que o seu grupo pequeno. Alguns afazeres do trabalho, profissionais, se tornaram mais importantes do que os seus irmãos. Meus irmãos, hospitalidade não é uma opção, é uma obrigação cristã.
Quantos aqui de Joinville estão recebendo irmãos que vieram de fora da cidade durante esses dias? Levante sua mão. Glória a Deus. Que eles são alguns poucos moicanos. E deixa eu lhe falar uma coisa. Como nós podemos lidar com o fato de algum irmão nosso estar na nossa cidade e nós não termos a generosidade para acolhê-los como irmãos? O reino de Deus é um reino de amigos. E isso é muito louco, é muito precioso. Eu e Rodolfo nos encontramos volta e meia por aí. E é muito legal que quando nós nos encontramos parece que a gente continua o papo de onde parou da última vez. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. A igreja precisa ser esse lugar de amigos. Nós precisamos aprender a novamente louvar de olhos abertos. Eu acho obviamente que existe espaço para introspecção na adoração, mas eu acho que nós temos falhado e as igrejas nossas têm se tornado muito escuras. O louvor muito olhos fechados. Feche teus olhos, feche teus olhos. Igreja, meu irmão, abra teus olhos, olha para quem está do teu lado. Olha para o teu irmão, vamos adorar juntos, porque nós somos amigos. Quantos aqui tem bons amigos na igreja? Os meus melhores amigos, certamente, são irmãos na fé. A igreja é uma comunidade de amigos. A igreja é uma comunidade de servos. Amém? Servir não é uma opção para o cristão. Servir é uma ordem, é imperativo. Se Jesus, sendo nosso Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, quem somos nós? Para sentarmos na cadeira, recebermos e não partilharmos dons espirituais, não partilharmos talentos, não partilharmos riquezas, não partilharmos aquilo que temos. A igreja é uma comunidade de servos. A igreja é uma comunidade de santos, distintos, distinguidos de todos e de tudo. Pertencemos a Jesus. Ele é o nosso Senhor. A sua palavra é a nossa constituição. O evangelho é a nossa língua. A nossa bandeira é Jesus. A nossa comida típica é a Santa Ceia. Porque nós somos o povo de Deus. A igreja é uma comunidade estruturada. Nesse lance do nosso tempo, onde muitos decepcionados com a igreja, e aqui eu não tiro o mérito daqueles que verdadeiramente têm motivos para estarem chateados, mas ainda que eu não tire os méritos, eu afirmo que eles deveriam perdoar os seus irmãos. Dentro dessa realidade que nós vivemos, precisamos compreender que a igreja, ela não é uma bagunça, não é a casa da avó Joana. O apóstolo Paulo é muito claro em Efésios ao dizer que Deus designou alguns para apóstolos, pastores, profetas, mestres. A igreja é um lugar estruturado, organizado. Não é terra sem dono. Não é lugar onde as minhas opiniões valem acima de tudo e de todos. Não é o lugar onde os meus gostos precisam ter protagonia ou devem ter protagonia. A igreja é estruturada. A igreja é uma comunidade de cooperadores. Pessoas destinadas a anunciar as boas novas de Cristo. A igreja é uma comunidade imperfeita, mas destinada à perfeição. Nós estamos no tema, a igreja imperfeita. Estando nesse tema, nós devemos lembrar que ainda que sejamos imperfeitos, e a igreja de fato é imperfeita, como o reverendo Hernandes Dias Lopes ministrou durante a tarde,
A questão não é se você vai se frustrar com algum irmão, a questão é quando você vai se frustrar. Porque você vai se decepcionar, você vai se machucar. E deixa eu lhe falar algo, você não está sozinho nisso. Se nós tivéssemos um tempo para eu contar as minhas dores, frustrações para você, certamente você repensaria as suas frustrações. Se você tirasse um tempo para jantar com meu pai e ouvisse acerca das dores ministeriais ao longo da vida dele até aqui. Quantos anos de ministério você tem, pai? 42? 42 anos de ministério pastoral. Certamente você pensaria: quer saber? Se o pastor me cumprimentou, não tem problema nenhum. Sabe, meus irmãos, a igreja, ela é uma comunidade imperfeita, mas ainda assim nós temos uma promessa que aquele que começou a boa obra vai completar. A igreja é uma comunidade de pessoas que participam em qualquer circunstância, no dia bom ou no dia ruim, na festa ou no luto, na dor ou na alegria. Isso é ser igreja. E Cristo nos salvou e nos chamou para sermos esse tipo de igreja. Não do tipo dos religiosos, que se apegam a coisas menos importantes, mas do tipo dos discípulos, que consideram aquilo que é mais importante em detrimento de coisas importantes, mas que são menores, que são inferiores. A oração de Paulo, no verso 9 do texto que nós lemos é: oro para que o amor de vocês cresça, transborde, cada vez mais, e que continuem a crescer em conhecimento, discernimento. Presta atenção, Paulo não ora por um povo que não amava, Paulo ora por um povo que amava, mas que precisava ter o seu amor aumentado. Paulo ora por um povo que amava, mas precisava que seu amor crescesse ainda mais. E a pergunta que eu te faço é: como podemos fazer o nosso amor crescer? O apóstolo Paulo responde no mesmo verso. Repita comigo: conhecimento, discernimento. Sabe como você vai amar mais a sua esposa? Conhecendo mais ela. Sabe por que muitos casais, depois de 5, 10 anos de casamento, olham um para o outro e dizem: eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu marido? Porque eles abandonaram a aventura de conhecer um ao outro. E deixa eu lhe falar, é incrível a capacidade que a minha esposa tem de esconder quem ela é. Esse ano nós fazemos 14 anos de casamento, e cada dia que passa parece que eu estou com uma mulher diferente. É uma loucura, não sei nem porque os crentes querem trocar de mulher. Troco todo dia. E cada dia que passa e eu conheço mais ela, conheço mais o coração dela, conheço mais a autenticidade, conheço mais a sinceridade do coração dela, mais eu amo a ela. Paulo está falando sobre conhecermos a Deus para que amemos mais a Ele. Não é possível amarmos mais a Deus se nós não buscarmos conhecimento dEle. A palavra grega utilizada pelo apóstolo Paulo é epignosis, e essa palavra fala justamente sobre o conhecimento teológico, sobre o conhecimento do Theos. Fala sobre crescermos em entendimento, discernimento de quem Deus é. Vivemos, em grande medida, um amor superficial e um apego a coisas menos importantes, porque ainda não conhecemos a Deus como deveríamos conhecer.
E quando o conhecemos, sabe o que acontece? Nós passamos a ter discernimento. Repita comigo, discernimento. Sabe o que é discernimento? É saber o que é bom e o que é ruim. É saber o que presta e o que não presta. Tem um monte de gente que vem me procurar dizendo: pastor, você acha que eu devo casar com fulana de tal? Eu falei: eu não sei, o problema é teu, eu já casei. Agora, que você tenha discernimento para discernir o que presta e o que não presta. O que é bom do que não é bom. E esse tipo de pergunta superficial aponta para uma ausência de discernimento, que na verdade se fundamenta numa ausência de conhecimento. E aí então, quando não temos discernimento, sabe o que acontece na vida da igreja? Nós nos entregamos para aquilo que é menos importante. Nos perdemos naquilo que é menos importante, por não conhecermos e não discernirmos. As coisas menos importantes são a distração das coisas mais importantes. Quantos casais eu já oficiei o casamento, que o pré-casamento deles se baseou em escolher as cores da flor, das flores, a música que vai entrar, o vestido que vai usar, onde vai ser a festa. E aí eu fico pensando, na verdade o que essa menina quer é ser uma artista. Ela não quer casar, ela quer brilhar, ela quer ser Beyoncé. Só está tentando achar um outro caminho para isso. E pior que também tem os Jay-Z's da vida. Os homens hoje em dia estão preocupados com a cor da flor. Meu irmão, eu lembro quando eu casei, minha mãe chegou para mim e falou: Felipe, eu vou fazer a decoração com as irmãs da igreja. Eu falei: amém, irmã. Faz a decoração, que eu não quero gastar dinheiro com isso não. A Lari naquele tempo não era muito apegada a isso. A decoração pareceu um ofício fúnebre. Um pouco. Mas casamos. Estamos aqui 14 anos casados. Parecia umas coroas da funerária, sabe? E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Ter uma festa de casamento legal é algo importante, sim ou não? É importante. Mas é mais importante do que o casamento? Não. Vestir uma roupa legal para ir à igreja é algo importante? Sim ou não? É importante. Mas é mais importante do que a igreja? Não. Mas tem irmã que não vai na igreja porque não fechou o look. Comer é importante? Sim ou não? É. Mas comer é mais importante do que viver? Não. Tem gente que está deixando de viver por causa de comida. O que eu quero que você perceba é que o apóstolo Paulo, na maturidade dele, gente, ele está escrevendo isso na reta final do ministério. E eu amo velho. Porque velho perde as papas na língua, fala as verdades, não está nem aí, vai morrer mesmo. Ninguém pode processar mais. Vá, fala mesmo, vai se ferrar todo mundo. E é Paulo, mas claro, numa versão mais gospel, né? E Paulo, nessa altura do campeonato, ele está se questionando e questionando a igreja de Corinto, dizendo: eu quero que vocês aprendam a discernir o que é mais importante. Tempo atrás, a Lari estava fazendo devocional com os meninos lá no nosso quarto. E aí,
Estava conversando sobre o texto de Romanos, que fala sobre a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus e assim por diante. E aí a Lari perguntou para os meninos: Joshua, Zaio, quem são os devastadores da natureza? Aí o Zion, ele é impressionante, ele é aquele que tipo assim, quer brilhar. O Zion quer brilhar. Ele levantou a mão logo de cara e falou: os lenhadores. Aí o Josh pegou e respondeu: não, são as pessoas. Aí a Lari foi confirmar a resposta e disse: muito bem, são os homens que devastam a natureza. E aí o Zion: não, Nina, não, as lenhadoras também. Mas você entende? A gente estava falando sobre a devastação da Amazônia. E o Zion está preocupado com o gênero que devasta a Amazônia. E nós muitas vezes somos assim, sabe? Tem tanta coisa importante acontecendo. E a gente está preocupado com o horário do culto. Está preocupado com a briguinha entre as irmãs. Sabe por que Paulo está falando isso para a igreja de Filipos? Porque Evode e Sinti que estavam brigadas. E a igreja estava achando que aquilo era algo importante. Com todo o respeito ao teu sentimento, meu irmão, minha irmã. Mas o nosso Senhor morreu na cruz em nosso favor. As minhas mágoas, as tuas mágoas são importantes, mas não mais importantes do que a igreja de Cristo. As minhas decepções, as suas decepções são importantes, mas não mais importantes do que a igreja de Cristo. Os teus achismos podem até ser importantes, mas não mais importantes do que a igreja de Cristo. Tem gente quebrando a comunhão por questão semântica, por discurso soterológico. Deus salva, ou o homem que foi no livre-arbítrio escolheu Deus. Como igreja nós temos uma convicção soteriológica, mas deixa eu dizer uma coisa para você: pouco importa que eu sou salvo. Importa é que Jesus nos salvou, é isso que importa. E uma geração de meninos tem quebrado aquilo que é mais importante por coisas menos importantes. Meu irmão, a tua família, teus pais, é mais importante do que as tuas dores. Ah, minha mãe falhou comigo, pastor. Meu pai me abandonou. Mas eles são mais importantes. E se você não conseguir dar o valor devido àquilo que é mais importante, certamente algum dia na velhice você vai olhar para trás e vai dizer: como eu era tolo, menino. Quantas coisas menos importantes ocuparam meu coração. Paulo, no texto que lemos em Filipenses capítulo 1, um pouco mais à frente, ele vai falar sobre pessoas que serviam por motivações falsas. A Lari ministrou isso, por cobiça, por inveja. E Paulo diz: pouco importa se Cristo está sendo pregado, aleluia. Paulo, na velhice dele, compreendeu aquilo que é mais importante. Volto a repetir: certamente existem coisas importantes, mas existem coisas mais importantes. E mais importante do que a cor da parede da igreja, mais importante do que a música do louvor, mais importante do que o horário do culto, mais importante do que aquele irmão que te machucou, mais importante do que o outro que te decepcionou, mais importante do que o teu pastor que te frustrou, mais importante do que o teu líder que te abandonou, mais importante do que aquele líder que deixou você na mão, mais importante do que tudo isso
é a igreja de Cristo. Ela é mais importante. Ela é muito mais importante. E nós precisamos, de fato e verdade, aprender a valorizar aquilo que realmente importa. Meus irmãos, verdadeiros ministros, verdadeiros pastores, pessoas que querem ser usados por Deus no ministério pastoral, precisam aprender a discernir o que importa de verdade daquilo que não importa tanto. Porque como pastor, como ministro, você não pode ter alguns apegos. Você não se pode dar-se a esse luxo. Paulo se fazia judeu para os judeus. Paulo briga com Pedro, quase que sai na porrada com Pedro, por causa de questões judaizantes. Aí depois chega para Timóteo e diz: Timóteo, circuncida aí, cara. Por quê? Porque a discussão da salvação era importante com Pedro, mas a adaptação cultural de Timóteo era mais importante para a pregação do Evangelho. O que eu quero que você perceba e que você entenda a partir do que o apóstolo Paulo está nos falando é que nós precisamos aprender a discernir o que é realmente importante, se de fato queremos ser uma igreja, se não queremos ser um clubinho. Quantos aqui já foram machucados pelos irmãos da igreja? Levante sua mão. Quantos aqui já se frustraram com a igreja? Levante sua mão. Com o pastor, levanta a mão. É isso aí, filho. E vai ser assim até Cristo voltar. E se você não aprender a discernir o que é mais importante, engolir seco algumas coisas, você vai se empobrecer na tua fé, definhar na sua fé e se tornar um religioso. A pior espécie de tipo de cristão. Aquele que filtra mosquitos, mas engole e deixam passar um camelo. Paulo no verso 10 diz o seguinte: eu quero que vocês ensinem o que é mais importante, para que vivam de modo puro, sem culpa, até Cristo voltar. Puro, sem culpa, até Cristo voltar. Se nós crescemos em conhecimento, passamos a ter discernimento, nós passamos a ter comunhão com nossos irmãos com pureza, sem malícia. Chega uma altura do campeonato na caminhada cristã que você não espera mais nada de ninguém, só espera de Jesus. E isso é saudável, isso é bom. A minha coroa de glória é Jesus. Quer aplaudir? Bom. Não quer também? Tá bom. Quer reconhecer? Legal. Não quer também? Vai. Quer ficar? Fica. Quer ir também? Vai. Por quê? Porque a gente passa a ser puro na maneira como nos relacionamos, sem malícia, sem segundas intenções, sem ídolos, sem culpa, até Cristo voltar, valorizando aquilo que é mais importante. Jesus é mais importante, o Evangelho é mais importante, a igreja é mais importante, o propósito de Deus é mais importante, a glória de Deus é mais importante, o plano de Deus é mais importante, a unidade da igreja é mais importante.
É mais importante que suas opiniões, é mais importante que seus gostos, é mais importante que suas teorias, é mais importante que você acha que você tem que achar ou deixa de achar, é mais importante que a sua opinião ideológica, política, ou seja lá o que for. Cristo é mais importante do que toda essa parafernália humana. Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa. A igreja de Cristo é mais importante, a comunhão com meu irmão é mais importante. É ano eleitoral, meu irmão. Ah, meu Deus, o teu irmão é mais importante do que a tua opinião política. A comunhão da igreja é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque no fim das contas, comunismo, socialismo, capitalismo, tudo isso é coisa dessa vida, meus irmãos. Quando Cristo voltar e o reino dele vir sobre nós, aí viveremos um reino de paz, justiça e alegria para toda a eternidade. É isso que importa. Pastor, você está falando que não é importante opinar politicamente, levantar bandeiras e assim por diante? É claro que é importante. Faça isso, isso é um exercício de cidadania, mas não é mais importante do que o teu irmão. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Não é mais importante do que a igreja. Sabe, as nossas dores não são mais importantes. Por isso, volto a falar, não desista de Jesus, não desista dos seus irmãos, não desista da igreja, não desista da unidade, não desista da glória de Deus, porque desistir de Jesus é desistir da igreja, e desistir da igreja é desistir de Jesus. Foi pela igreja que Cristo morreu, e ela importa. E deixa eu lhe falar uma coisa, por que eu preguei sobre isso essa noite? Porque eu acho que nós precisamos ser uma igreja de membros que valorizam aquilo que é mais importante. Mas sobretudo eu tenho ficado preocupado com os ministros e pastores que precisamos formar para as próximas gerações. Meu irmão, quando o meu pai me chamou para o ministério pastoral, eu nem perguntei qual era o salário. E tem gente que reclama de ser líder de grupo pequeno porque tem que gastar gasolina. Durante 2 anos servi a igreja sem ganhar 1 centavo da igreja, ainda com o propósito de casar. Durante algum tempo, morei de uma forma bem rudimentar, para não dizer mais. Mas porque eu havia aprendido que a igreja importava, o evangelho importava. O meu pai me ensinou isso. Eu lembro quando ele falou para mim acerca do ministério, eu disse: pai, eu quero ser engenheiro. Dá para ser engenheiro e pastor? Talvez ele não lembre disso, mas ele falou para mim: dá. Só ser medíocre nos dois. Eu falei: entendi. Então eu vou ser pastor. E sabe, a minha família é importante demais. A minha esposa é importante demais. A minha reputação é importante. Mas não é mais importante do que a igreja. Não é mais importante que os propósitos de Deus. Não é mais importante do que a pregação do evangelho. Não é mais importante do que a comunhão dos santos. Não é mais importante do que vocês. A coisa que a igreja tem de mais preciosa somos nós, porque nós somos a igreja. E se não aprendermos a valorizar aquilo que é mais importante, estamos fadados a sermos medíocres, miseráveis, infantis, religiosos, entregues às coisas deste mundo. Essas últimas 2 semanas eu estive em Boston, nos Estados Unidos, estive em Lisboa, em Portugal. E por onde eu vou,
eu vejo, tem uma igreja aqui. E aí eu pergunto, quem eu envio? Eu falo, não tenho coragem de enviar ninguém. Por quê? Porque eu realmente tenho preocupado com o tipo de cristãos que tem surgido no nosso meio. Não tem problema ter posses, ter bens, ter conforto, não tem problema. Mas isso não é mais importante do que o propósito de Deus, do que a igreja de Cristo, do que a pregação do Evangelho. E se queremos ser uma igreja missional, vamos precisar aprender a valorizar aquilo que é mais importante. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Se você se percebe em crise diante dessa palavra, e sei lá, eu estou trocando as bolas, estou dando muito valor às minhas coisas, ao meu conforto, ao meu bem-estar, estou dando muita vazão às minhas opiniões, às minhas ideias, às minhas teorias, e tenho negligenciado aquilo que é mais importante. Se você se percebe dessa forma, coloque-se em pé no seu lugar em manifestação de arrependimento. Nós vamos orar por você nesse momento, crendo e clamando ao Senhor que haja nessa noite um realinhamento, um reajuste de coração e de prioridades. Senhor, Tu és mais importante, Tu é a pérola de grande valor, Tu és o tesouro precioso que nós encontramos, e não foi hoje, foi anos atrás que nós abrimos mão de tudo para ter Você. Abrimos mão de tudo que éramos, de tudo que tínhamos, de tudo que seríamos e de tudo que teríamos para ter Você. E nessa jornada até aqui, diante das demandas da vida, talvez alguns de nós se perderam e deixaram de perceber aquilo que é mais importante. Eu não sei qual é o motivo pelo qual as pessoas estão em pé, Espírito Santo, mas Tu sabe. E eu clamo a Ti, Pai, que se existem pessoas negligenciando a vida da igreja, por causa de dores, frustrações, decepções, que essa noite seja uma noite de ponto final desse comportamento medíocre, e que haja perdão, reconciliação. Se como a Tua palavra nos afirma que nos últimos dias muitos amariam o dinheiro e teriam seus amores esfriados, se o problema, ó Pai, são as paixões desse mundo, que os ídolos sejam derrubados nessa noite no nome de Jesus. Que os ídolos do nosso coração caiam e se quebrem, porque a Tua igreja é mais importante, porque os Teus propósitos são mais importantes, porque o Senhor é mais importante. Não permita-nos trocarmos aquilo que é transitório, trocar aquilo que é eterno por aquilo que é transitório. Dá-nos, ó Pai, um coração completamente voltado para o Senhor,
porque o Senhor é o que realmente importa. O Senhor é tudo que temos. Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que faremos da nossa vida se nós encontramos a vida? Que caminho caminharemos se Tu és o caminho? Que teoria nos apoiaremos se Tu é a verdade? Pai, nessa noite, declaramos, talvez uma vez mais, Tu é mais importante. Ajuda-nos a discernir isso. Ajuda-nos a discernir isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao teu lado. Diga a ela, você é mais importante. E aí, meu amigo, tudo bom? Você foi abençoado com essa pregação? Espero que sim. Nós vivemos dias inesquecíveis de Conferência Onda Dura 2022. E essa é uma das várias mensagens que está ao seu dispor para abençoar e edificar a sua vida. Porém, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós estamos a todo vapor preparando a nossa próxima conferência. E você não pode perder essa oportunidade de viver uma imersão de 3 dias intensos na presença de Deus. Eu creio que a tua vida vai ser completamente transformada ao viver essa experiência conosco. Eu quero te fazer esse convite muito especial. Na descrição desse vídeo existe um link para você poder garantir o seu passaporte e dessa forma presenciar junto conosco a manifestação da presença de Deus no nosso meio. Deus te abençoe, até a próxima.